Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais uma live, onde nós vamos falar sobre o estudo ACEs, né? E como esse estudo nos ajuda diretamente nas questões ligadas ao MDR, tá? Para iniciar o nosso trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente adentra o mundo interno dos nossos pacientes e para que a gente possa pensar um pouco quando, por exemplo, um adulto novo de 26 anos apresenta os seguintes comportamentos, né? Um comportamento verbal e físico violento, apresenta uma introspecção muito grande, uma ansiedade exacerbada, usa muita bebida alcoólica e maconha. Quando ele foi abusado sexualmente, e ele fala sobre isso, e ele viu a mãe ser violentada pelo tio quando tinha 7 anos. Então você está diante de uma pessoa que tem experiências adversas na infância bem graves, né? Então assim, o que pode estar por trás desses comportamentos disruptivos? Podem estar comportamentos relacionados com essas experiências adversas na infância, né? Vamos pensar um pouco nessas experiências sob a ótica do estudo ACEs, né? Quando você se depara com pessoas que trazem comportamentos tão disruptivos, ok? Então a gente tem que pensar que pode existir uma relação do abuso na infância e da disfunção doméstica com muitos dos principais sintomas e causas de doenças adquiridas na fase adulta. Então a gente traz para o nosso trabalho de hoje o estudo ACEs, né, que é um estudo, o estudo ACEs significa o estudo de experiências adversas na infância, que foi desenvolvido na Kaiser Permanente, que é uma das maiores empresas de investigação de abuso e negligência na infância e desafios domésticos e saúde e bem-estar na velhice, né? O estudo ACEs, gente, original, ele foi conduzido na Kaiser Permanente de 1995 a 1997, com 2 ondas de coletas de dados enormes, né? Mais de 17 mil membros dessa organização do sul da Califórnia receberam exames físicos, responderam a pesquisas confidenciais sobre as experiências que eles tiveram na infância e sobre o seu estado de saúde e comportamentos atuais, né? Isso foi muito importante porque deu um parâmetro, uma visibilidade muito grande em relação de até que ponto essas experiências adversas na infância podem influenciar diretamente na vida adulta, tá? Esse estudo, como eu falei anteriormente, ele se iniciou em 1985 nos Estados Unidos, por meio de um médico que trabalhava na Kaiser Permanente, o Dr. Vincent Felice. Ele era um PhD na área dele. Ele era encarregado do Departamento de Medicina Preventiva da Kaiser Permanente, que era uma companhia de seguro, que é uma companhia de seguro americana, seguro de saúde, né? E ele trabalhava numa pesquisa grande no departamento das questões ligadas à obesidade, né? Então, ele durante esse trabalho, essa pesquisa, que foi uma pesquisa muito ampla, ele percebeu que as pessoas eram avaliadas, as pessoas eram orientadas, as pessoas faziam todo um movimento de se tratar, mas em um determinado momento do trabalho, elas abandonavam o tratamento, né? Então, ele foi investigar o porquê isso acontecia. Então, ele reuniu uma equipe para fazer esse estudo, para entender o que estava acontecendo com aqueles pacientes, principalmente naquele momento em que os procedimentos do programa estavam dando certo, os procedimentos do programa estavam promovendo
um emagrecimento substancial, até alguns casos acima do que era esperado pela própria Kaiser Permanente. Então, o doutor Vicente, ele foi pesquisar isso, né? Então, ele percebeu algumas coisas importantes, né? A primeira delas, junto com esse grupo que ele reuniu, que dentro das avaliações que foram realizadas, se observou que as pessoas que abandonaram o tratamento, todas elas nasceram com peso normal, que elas não tinham história de obesidade na infância e de uma hora para outra aumentavam de peso, e naquele peso que elas tinham chegado, elas faziam a manutenção daquele peso. Então, ele montou uma entrevista estruturada. A gente que trabalha com pesquisa sabe o quanto a entrevista estruturada é importante, porque você vai pesquisar exatamente aquilo que você está tentando coletar. E ele foi atrás, em cima de quanto realmente as pessoas pesavam. Ele elaborou esse questionário direcionado para a obesidade, né? As perguntas tinham muito enfoque em cima do peso. Quando a pessoa nasceu, quando a pessoa estava um pouco maior, na infância, na segunda infância, depois quando entrou na escola, o peso que a pessoa tinha quando entrou no segundo grau, quando entrou na faculdade, quando se casou, né? Quantos quilos a pessoa tinha quando teve o primeiro filho. Então, essas perguntas foram bastante importante nesse momento, porque fez com que ele pudesse ter um parâmetro maior, né? E aconteceu algo muito interessante. Uma das perguntas que ele fez, que nem estava no script, foi com quantos anos a pessoa tinha quando iniciou a vida sexual dela, né? Então ele perguntou a uma paciente, e a paciente disse que quanto peso ele tinha, né? Na realidade, a paciente disse para ele assim, que ela era muito pequena, que ela não deveria ter mais de 20 quilos. E ele achou que tinha alguma coisa errada, né? Porque a pergunta era, né, quantos anos ela tinha para iniciar a vida sexual. E aí, ele, ao invés de perguntar isso, perguntou quanto é que você pesava quando você iniciou a tua vida sexual. É muito interessante que quando essa moça, essa senhora responde 18 quilos, né, ela diz que ela era muito pequena e que teve uma situação de incesto com o pai, né? O muito interessante é que a gente sabe que dentro da medicina, muitas vezes essas questões elas não são tão privilegiadas para se conversar, né? Então, ele trouxe isso para a equipe, né? Eu vou passar para vocês, inclusive no meu Instagram, toda a parte que tem, onde tem toda essa pesquisa para vocês, se quiserem utilizar em eventuais pesquisas que vocês vão fazer. Vocês precisam somente mandar para o link, né? Toda essa história que eu estou contando, ela está relatada, né? Então, essas reflexões dele, ele ficou bastante apreensivo, né, do que estava dando errado nas pesquisas que eles estavam fazendo. Então, ele começou a dividir a equipe para fazer uma força-tarefa em relação a esse questionário, né? Então, foi muito importante o que aconteceu, porque na vida acadêmica dele, na vida como médico, ele tinha visto poucas coisas relacionadas, porque ele trabalhava em medicina preventiva, né? Ele não trabalhava com clínica, nem em psiquiatria, nem em pediatria. Então, ele foi perceber que poderiam ter algumas situações associadas de traumas, de situações adversas, que essas pessoas, de uma certa forma, traziam para si um desconforto muito grande, né? Em pesquisa a gente sabe o quanto é importante você não deixar, né, as arestas abertas. Então ele foi realmente fechar e convocou uma grande equipe, né, para poder fazer o restante desses questionários, né? Ele, durante a vida inteira dele, ele procurou
ter um conhecimento prévio de tudo aquilo que ele começou a pesquisar, né? E os achados, gente, dessas pesquisas foram muito interessantes. Por quê? Porque ele percebeu que muitas pessoas entrevistadas, né? Ele nesse material que eu li, ele não traz uma porcentagem, tá? Mas ele diz uma quantidade grande das pessoas que, de uma certa forma, apresentavam essas queixas, elas tinham sofrido abuso sexual na infância. Olha que interessante, né? E aí a gente vai ver que existe realmente, né, algumas coisas importantes para a gente estar trazendo para vocês. Porque quando a gente se depara com pessoas que têm comportamentos como esses que eu acabei de falar, a gente pode pensar nessas experiências adversas da infância. Então, ele monta 2 questionários, né? O primeiro questionário é a história da saúde da família, né? E o segundo questionário, ele trabalha em cima de abuso físico, negligência, desafios domésticos e outros fatores sociocomportamentais, né? E aí sai o estudo original Kaiser Permanente, que é chamado hoje que é chamado na época, era chamado Estudo ACEs, né? Que a sigla é em inglês, e no português o que eu acabei de falar para vocês, que é o questionário que investiga as experiências adversas na infância, tá? Esses questionários, gente, eles não são protegidos por direitos autorais e não há taxas para o uso deles. Isso é bem importante dizer para vocês. Se você incluir esses questionários em sua pesquisa, você pode mandar uma cópia do seu artigo e solicitar para o link que eu vou colocar na minha bio amanhã, tá certo? Porque vocês vão ter esse questionário de saúde da família. Ele tem uma versão feminina e uma versão masculina. E o questionário de avaliação de saúde tem uma versão masculina e feminina. O que é que a gente sabe desse estudo inicial, né? Foi uma amostra do estudo. Ele pesquisou 286 pessoas, fez entrevistas, e uma grande parte dessas pessoas tinham sofrido abuso sexual na fase precoce da vida, né? Tinha pessoas que diziam, né, que engordaram porque, sendo gorda, elas possivelmente não iriam ser abusadas ou possivelmente não seriam objetos de desejos de nenhuma outra pessoa, ok? Então, era muito importante para essas pessoas a importância de não ser percebida para não correr o risco de ser abusado novamente. Olha que loucura, né? Então, nesse estudo, eles foram fazendo os questionários e tinham falas de vários tipos, de pessoas que diziam que no ano que foi abusada sexualmente engordou 20 quilos. Outra dizia que no ano que sofreu um estupro engordou 30 quilos. Outro dizia que quando o pai, de uma certa forma, cometeu incesto, ela começou a engordar para aquilo não acontecer mais. Então, as pessoas ganhavam peso rapidamente porque tinham vivido essas experiências adversas na infância, né? Elas não conseguiam lidar com elas próprias e ganhavam peso muito rápido porque elas queriam sair dessa situação de abuso. Gente, isso é muito grave, né? Infelizmente, isso é o que a gente vê hoje nos nossos consultórios. A gente vê crianças extremamente traumatizadas por situações de violência psicológica, de violência física e de violência sexual que vivem. Nós temos, dentro do contexto da empresa Equilíbrio Mente e Corpo, o projeto Voa Borboleta, né? E a gente tem feito um trabalho muito potencial para este fim, para que, se a gente faz o reprocessamento dessas experiências adversas que aquelas crianças sofreram na infância, que elas não adentrem a vida adolescente e adulta nova, podendo
ter problemas sérios de saúde, psicopatologias, entre outros, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar mais ampliado, porque naquela época o Dr. Vicente percebeu que as pessoas não percebiam esse sintoma de ganho de peso como um problema. Pelo contrário, era a forma mágica para que elas solucionassem aquelas dificuldades que a acompanhavam por uma vida inteira. E vejam bem, gente, eu já tive no meu consultório pessoas que, de uma certa forma, relatam isso. Depois que eu engordei, nunca mais eu fui abusada. Então é como se aquilo fosse uma couraça protetora. E lá atrás, o Dr. Vicente, no estudo ACEs, ele conseguiu ter esse olhar mais ampliado dessa situação. Então, diante do aumento do peso, a pessoa queria, de uma certa forma, se esconder por detrás do corpo, né? E elas começavam a se sentir melhor. Conseguiam estabilizar aquelas sensações ruins, né? Mais angustiantes, mais depressivas, mais ansiosas que elas tinham. O medo de ser abusado, de uma certa forma, começava a ser dissipado, né? Em contrapartida, quando elas adentravam o tratamento, o que acontecia? Aquela perda de peso gerava novamente os sintomas negativos de medo, de ansiedade, de angústia, né? Até de depressão, gente, né? As pessoas começavam a ter movimentos depressivos bastante importantes, né? Então, quais os objetivos do estudo ACEs? Ele iniciou dessa forma que eu acabei de narrar para vocês. Eu diria que de uma maneira, de uma observação clínica dentro do contexto de pesquisa, que foi fantástica, na minha opinião, né? E ele traz que as experiências adversas da infância, ela se agrega em 3 grandes grupos: de abuso, o primeiro, de negligência e de desafios domésticos. Cada categoria é dividida em várias subcategorias, né? E as informações demográficas dos pacientes, elas vão ser disponíveis por sexo, raça, idade e educação. E a prevalência do ACEs, ela é categorizada, tá? Então, todas as perguntas ACE referem-se aos primeiros 18 anos de vida do entrevistado. Então, isso é muito importante, porque a gente adentra somente aquela população onde a gente vai pesquisar literalmente aquelas situações mais importantes que o nosso paciente está trazendo, né? Quais as categorias do estudo ACEs, né? O abuso sexual, em primeiro lugar, o abuso psicológico e físico, a mãe tratada com violência em algum aspecto da vida, abuso de substâncias em casa, doença mental na família, separação ou divórcio dos pais, membro da família encarcerado, negligência física, negligência emocional. Então, essas categorias, algumas delas são subcategorizadas, né? E o que é muito importante? Depois esses dados demográficos foram muito ampliados, né? Porque eles utilizaram mais de 17 mil pacientes. O montante que eu encontrei foi 17.337 participantes, no N bastante amplo dentro dessa pesquisa, né? Onde eles observaram que os ACEs são comuns em todas as populações, tá? A pontuação ACEs, ela é bastante importante e 2/3 em cada participante relataram que tinham pelo menos um ACE, ou seja, pelo menos uma experiência adversa na infância eles tinham vivido. E mais de 1 em cada 5 relatou que tiveram mais de 3 ACEs, ou seja, mais de 3 experiências adversas na infância eles tinham adquirido. Então, gente, é muito importante nós estarmos bastante ligados, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como
nós, que somos terapeutas em MDR, podemos utilizar o estudo ACEs, que tem tudo a ver com o nosso trabalho, tá? Conforme o número de ACEs que a pessoa tem, vai aumentar o risco dos resultados negativos para obtenção de doenças no futuro. Então, isso é bem importante, tá? As adversidades precoces, elas têm impactos mais duradouros? Eu acredito que sim, pela minha experiência. A gente sabe que as experiências de adversidades precoces que os indivíduos têm, isso já é comprovado cientificamente, e um grande estudioso da área sexual, de abuso sexual, que se chama Furnes, ele tem um livro, gente, que é fantástico. Se vocês tiverem condição de adquirir esse livro, eu oriento, que é o Abuso Sexual da Criança, do Furnes. O Furnes diz que essas experiências de adversidade precoce são percebidas como fatores de risco potenciais, quer para a saúde mental, quer para o desenvolvimento normal infantil e pessoal. Então a gente está vendo que já existem pesquisas que estão direcionadas à mensuração dessas experiências adversas dentro do contexto que a gente está estudando. Essas adversidades têm impactos mais duradouros? Eu acredito que sim. Por quê? Porque a origem de múltiplas doenças do adulto, né, podem ter a origem nas disrupções biológicas, no desenvolvimento, em disrupções que ocorrem em idades precoces da vida, né? Eu falo muito sobre a parte gestacional, a parte de traumas precoces, e a gente sabe que essas adversidades significativas, elas ficam precoces, elas ficam camufladas, elas ficam adiadas, elas ficam implícitas, congeladas por aptidões de resiliência individual, ou mesmo por efeitos diversos de apoio que a pessoa tem pela superproteção, pelas situações que a pessoa vive, né? Então, a gente sabe que essas pessoas podem produzir alterações fisiológicas mais imediatas, e essas memórias biológicas, elas podem influenciar o desenvolvimento dos sistemas de resposta, principalmente ao estresse, tá? E também afetam o desenvolvimento cerebral e o sistema cardiovascular, o sistema imunitário da pessoa e da regulação metabólica. Então, é verdade que essas experiências adversas precoces, elas têm impactos mais duradouros, tá? O que a gente pode fazer para ajudar as crianças a terem um reprocessamento dessas experiências? Apesar de algumas crianças conseguirem ultrapassar severas adversidades, parece que existe um limite para que a criança se recupere da adversidade psicológica, tá? Isso resulta geralmente do autocontrole, da adaptabilidade emocional e da relação que ela tem com os outros. E com o próprio autoconhecimento, que isso é algo que a gente pode trabalhar no nosso contexto terapêutico, tá? Por isso, a prevenção e a intervenção, elas devem ser prestadas o mais precocemente possível, de modo que as dificuldades emocionais não surjam desde cedo, nem agravem com o passar do tempo, né? Esses fatos relacionados à criança têm sido desenvolvidos bastante em pesquisas por vários centros científicos, né? Para que a gente tenha um aparato maior para trabalhar. Uma das adversidades que eu tenho encontrado muito no meu consultório são os abusos, né? O que é o abuso? É um ato de incumbência, gente. Enquanto que o abuso físico, ele pode ser definido pela ação de espancar, chacoalhar, queimar, dentar, o abuso sexual é definido como o envolvimento de uma criança ou de um adolescente
em atividades sexuais que elas não compreendem às vezes nem o que é. Eu já tive vários pacientes, crianças que me disseram, eu não sabia que isso era errado. Eu nem sabia o que era isso. Né? A criança não tem a capacidade para consentir ou para pensar no que está violando aquele papel dela infantil. Né? O abuso emocional em contrapartida pode incluir o abuso verbal, a humilhação, bem como algumas ações que assustem ou aterrorizem a criança. Então, todos esses tipos de abuso, eles são vistos de uma forma extremamente negativa quando a gente pensa no que isso pode gerar de desenvolvimento deficitário até a fase adulta. Tá? As crianças abusadas fisicamente têm uma maior dificuldade em aprender métodos não violentos para resolver conflitos. Ainda hoje atendendo 2 irmãos que se relacionam sempre de uma maneira violenta, eu pergunto para eles, onde vocês aprenderam isso? Eles dizem, meu pai e minha mãe me batem. Então, a criança imita as respostas agressivas através do modelo, nomeando aquilo que elas conseguem nomear. As crianças mais velhas, elas apresentam 4 vezes mais possibilidade de manifestar essa internalização e déficits completamente negativos no processamento de informação social. A gente sabe que isso acontece, porque nós temos essa clientela dentro do nosso consultório, né? Então, quando a gente pensa nas experiências ACEs, tem algo muito interessante que eu li para fazer essa live hoje, né? Eu já conhecia bastante o estudo ACE, mas eu aprendi muito mais para fazer essa live, né? As experiências ACE, gente, elas tendem a se agrupar. Então, à medida que o número ACEs aumenta, também aumenta a incidência de comportamentos de risco à saúde na vida adulta. Crianças que experimentam qualquer um ACE, ela é mais propensa a experimentar mais ACEs juntos, estatisticamente falando. Isso eu vi em algumas pesquisas que eu li. Então, o que é que isso quer dizer? Se uma criança vive uma situação de negligência lá na infância, ela pode associar essa situação de negligência a situações de abuso que ela viveu, né? E ela pode estar reproduzindo isso num agrupamento. E quando a gente vai emitir o questionário ACEs para o nosso paciente adulto, a gente vai ver um número grande de experiências positivas, trazendo um ACEs positivo para a gente poder trabalhar. Né? Então, isso é bastante importante porque mostra para nós que nós temos um montante muito amplo dentro desse trabalho, tá? Uma outra coisa que me chamou muita atenção, que é uma coisa que eu trabalho muito por ser terapeuta familiar, e o terapeuta familiar tem um olhar muito ampliado para as transmissões transgeracionais de trauma ou as transmissões intergeracionais, como se chama dentro do contexto ACEs, é que os adultos podem transmitir sua experiência biológica para os seus filhos. A gente precisa abordar as pontuações ACE de pais para as crianças jovens, né, e ver se esse processamento é um processamento cíclico. Esses desafios na idade adulta colocam os próprios filhos adultos em riscos de ACEs. Tá? Eu tenho uma curiosidade para contar para vocês que, lendo essas pesquisas hoje e ontem, eu me deparei com uma coisa bem importante. Eu fiz uma pesquisa de doutorado onde eu investiguei os fatores de risco e proteção nos pais para que os filhos usassem ou não drogas, né? Uma pesquisa bem ampla, com N bastante substancial, e eu encontrei dentro da minha pesquisa algumas considerações que o Vincent encontrou quando ele fez a pesquisa no ACE. A primeira
delas foi que pais que usam álcool e drogas, eles são potenciais modelos para que os filhos usem também. Pessoas que tenham depressão da família e violência entre parceiros. Então, são dados achados numa pesquisa atual, feita há 4, 5 anos atrás, né, que corrobora com aquilo que o Vincent trouxe há mais de 30 anos atrás. Então, é muito importante a gente valorizar isso, né, e a gente sabe que quando a gente fala em uso de álcool, droga, né, a gente tem que pensar o que esse uso, a forma como esse uso é trazido para dentro de casa, né? O pai usar droga, o álcool, ficar chapado, às vezes a mãe usar muitas medicações, o uso de maconha, fumo, bebida pesada, um consumo excessivo de álcool, né? Isso pode levar àquele modelo onde há uma repetição transgeracional bastante importante, tá? E isso é um fator de risco, né? Lá como o Vincent acha, né, que as crianças que vivem dentro de um contexto onde os pais bebem, elas podem desenvolver qualquer comorbidade na vida adulta. Isso é bem interessante. Nós, como terapeutas, a gente tem obrigação de avaliar tudo isso. A gente tem obrigação de rastrear, como eu chamo, essas experiências adversas na infância. E hoje a gente tem um recurso bastante produtivo, que é o questionário ACEs, que é um questionário simples, né, que tem 10 perguntas e você vai avaliando cada pergunta que é feita, você vai avaliando os ACEs que o paciente traz. E eu vou mostrar para vocês o quanto o estudo ACEs tem tudo a ver com o que a gente observa para tratar o paciente com o MDR, né? O MDR, gente, para vocês que estão aqui e não conhecem, é uma abordagem terapêutica que foi desenvolvida nos anos 80 pela psicóloga Francine Shapiro. Ela era uma americana e, diante de um trauma, da notícia de uma doença, a Francine descobre o MDR. Ela faz grandes pesquisas, né? Não é verdade que o MDR é uma abordagem terapêutica que não tem um cunho científico bastante embasado. Tem sim, né? E a gente mostra isso com a quantidade de pesquisas que tem sido já publicadas no mundo inteiro, tá? E a Francine Shapiro começa mais para frente a fazer uma associação de tudo que a gente trabalha no MDR, que a gente inicia por um trabalho onde a gente rastreia os eventos chaves mais antigos que a pessoa viveu diante daquela queixa que ela está trazendo para o nosso consultório, né? Então, o MDR é uma terapia que reprocessa as experiências adversas que o nosso paciente viveu na infância, dando preferência àquela experiência mais antiga. Então agora eu vou falar sobre o nosso caso, né? O nosso caso inicial, quando eu começo o nosso trabalho hoje, eu digo o seguinte: eu trago o caso do José, é um nome fictício, tá? Era o primeiro dia de trabalho. E o José, no primeiro dia de trabalho, ele comete muitos erros, né? Ele comete muitos erros, ele é chamado a atenção e ele falta o controle das emoções com o chefe. O José foi meu paciente e ele chega no meu consultório com essa queixa. Ele trazia uma impaciência dos colegas muito grande com ele, mas a maior impaciência era dele para os colegas. Moral da história: o José, ele traz um contexto de trabalho bastante grave, porque ele era um adulto novo, tinha 26 anos, e na história clínica dele, ele me traz
sempre comportamentos verbais e físicos violentos, uma introspecção bastante importante, uma ansiedade exacerbada, né? Usando muita bebida alcoólica e maconha. Ele foi abusado sexualmente por um vizinho, né? Um abuso de um vizinho ele teve, e viu a mãe ser violentada pelo tio quando tinha 7 anos. A mãe ele passou também por uma situação de separação dos pais. O José tinha 6 ACEs ativos no questionário ACEs. Então, a gente faz um plano de tratamento para cada ACEs que o José trazia, e uma das coisas que faz a gente observar de uma maneira bastante importante é o quanto a gente consegue fazer o reprocessamento dessas experiências quando a gente vai pegando os ACEs que o nosso paciente tem ativo. No caso do José eram 6. O que é que a gente pode aprender com o caso do José? Quando você aplica o questionário ACEs e tem 6 ACEs, por exemplo, ativos, você precisa reprocessar um a um as experiências traumáticas que o teu paciente traz da infância. A gente precisa avaliar os sintomas, avaliar os disparadores de cada ACE ativo e fazer a projeção de futuro. Ou seja, um plano de tratamento totalmente completo. Por quê? Na hora que você faz todo esse movimento, você vai fazer uma limpeza dessa rede de memória, que é uma rede de memória que está bastante prejudicada por conta de tudo aquilo que o nosso paciente viveu, né? Então, é muito importante a gente pensar que os adultos, os ACEs, gente, eles trazem um fardo enorme. Eles trazem um fardo porque, às vezes, as pessoas, elas ficam impedidas de crescerem profissionalmente, crescerem socialmente, né? Existe também uma carga econômica em cima de tudo isso, né? Por quê? Porque os adultos que sofreram abuso ou sofreram outros traumas quando eram crianças, eles têm muito maior probabilidade de não estarem empregados, tá? Eles têm maior possibilidade de perder vários dias de trabalho devido às doenças médicas ou psiquiátricas. Eles têm menor expectativa de vida até 20 anos, o que diminui, gente, ainda mais a contribuição socioeconômica da pessoa para a família, né? Isso quando a gente olha sob o ponto de vista econômico. Tem um estudo da Holanda que eu li ontem que descobriu que o abuso psicológico teve o maior impacto na deficiência posterior, seguido por outras formas de maus tratos. Nesse estudo, a carga da doença associada ao ex foi enorme, né? E foi maior do que todos os outros transtornos psiquiátricos que o paciente trazia naquela ocasião. O que acontece quando a gente olha sob o ponto de vista de expectativa de vida? Pessoas com 6 ou mais ACEs podem morrer 20 anos menos. Podem morrer, em média, 20 anos menos do que aquelas pessoas que têm menos ACEs ou que não têm ACEs ativos. Então, no estudo ACEs, a expectativa de vida média de alguém com ACE de 0 era de 80 anos. E para aquelas pessoas que tinham 6 ou mais ACEs, era de 60 anos em média. Olha que interessante isso. Então, esses programas, eles obviamente que foram baseados em evidências, né? A gente tem principalmente que verificar questões ligadas ao estresse. A gente sabe que as pessoas que vivem dentro de um contexto, que sofrem experiências traumáticas, elas vivem dentro de um ambiente de estresse, né? O ambiente de estresse é aquele ambiente onde a pessoa não consegue ter um desenvolvimento saudável, né? A atitude do nosso cérebro frente às experiências adversas, ele é muito, como já diz
vários estudos que a gente tem lido, né? Ou o nosso cérebro, através do nosso sistema límbico, congela, ou ele foge, ou ele luta. Então você imagina o nosso cérebro fazendo todo esse movimento o tempo inteiro. Faz com que a gente tenha um estresse tóxico tão grande que atrapalha o desenvolvimento saudável. Vários estudos foram feitos em relação ao cérebro, baseados no estudo ACE na Universidade de Harvard. É importante vocês que estão aqui comigo, vocês possam tá lendo esses estudos, tá? Quando o neurodesenvolvimento é interrompido, né? Os estresses de traumas de infância graves e crônicos, como ser regularmente esbofeteado, socado, menosprezado, repreendido, vendo seu pai bater na sua mãe, vai liberando hormônios que prejudicam fisicamente o cérebro no desenvolvimento de uma criança, né? Os hormônios, né, de fuga, de luta e de congelamento funcionam muito bem para nos ajudar a acelerar quando a gente está sendo perseguido por um cão, por exemplo, quando a gente está encurralado em alguma situação, né? Ou quando a gente está diante de algum predador. Mas eles são muito tóxicos, muito, quando eles são ativados por muito tempo. O que é que isso quer dizer, né? Isso quer dizer, a gente vai colocar esses estudos, gente, o link deles, a gente vai colocar. A doutora Rob aqui batendo palminha, que coisa boa ter você aqui. É muito importante que vocês tenham esses estudos em mãos. Eu vou colocar no nosso Instagram, da Equilíbrio Mente e Corpo. Por quê? Porque é importante a gente validar que se você está numa floresta e você vê um urso, o seu sistema de luta ou fuga é muito eficiente, né? E faz com que você detone aquela adrenalina e cortisol, desliga a parte pensante do teu cérebro, né? E você ou vai fazer alguma coisa que você precisa fugir daquele urso. O problema, gente, é quando aquele urso volta do bar todos os dias para sua casa. O problema é... Eu fiquei arrepiada quando eu falei isso. O problema é quando aquele urso procura uma criança de 8 anos à noite para abusar ela todos os dias. O cérebro está jogando aquela quantidade de adrenalina o tempo inteiro, de cortisol. Esse é o problema. Esse é o problema que faz o urso ameaçar todos os dias aquela criança. O sistema de resposta e de emergência da criança é ativado efetivamente e continuamente. Então, a criança está sempre pronta para lutar, para fugir ou para paralisar. Mas aquela parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, né? Ele é a parte superior do nosso cérebro. Ele é chamado para a gente diagramar um problema matemático, mas ele nessa hora, ele fica atrofiado. Porque o nosso cérebro, gente, na emergência, como ursos em fugas, eles tornam e tomam essa precedência sobre fazer a matemática. O nosso hemisfério direito fica totalmente inundado, né, por situações adversas na infância. É muito interessante a gente pensar sobre isso, porque as crianças podem ter problemas de aprendizagem, podem ter problemas de comportamento na escola. E você vê uma criança dentro de um comportamento disfuncional e você não sabe de onde vem aquilo, né? Os níveis de estresse são tão grandes, as respostas moderadas de grande e de curta duração ao estresse fazem parte de uma vida saudável. Mas uma criança pode aprender a controlar e administrar as experiências com o apoio dos adultos.
Hoje eu disse para uma mãe, eu consigo fazer, terapeuticamente falando, que a sua filha controle as emoções. Mas se você, pai e mãe, não me ajudarem, eu não vou conseguir. Muitas vezes nós, como terapeutas, precisamos enquadrar pai e mãe. Porque não adianta eu trabalhar terapeuticamente aqui no meu consultório e quando ela chega em casa, ela é abusada verbalmente, né? Quando um pai diz a uma criança, você é muito burro, aquilo fica fixado na rede de memória de uma maneira que a criança não sabe o que fazer com aquilo. Ela não sabe como administrar e controlar as experiências nesse momento. E os relacionamentos passam a ser inseguros, defeituosos e negativos, tá? As respostas de estresse, gente, elas podem afetar diretamente a arquitetura do cérebro. Hoje eu disse para um pai, olha, se você me deixar ajudar a tua filha, eu te asseguro que ela vai entrar na adolescência e vai entrar na fase adulta de uma maneira saudável. Se você não me deixar ajudar a tua filha, é um problema teu. Porque eu vou para casa agora, mas sabe o que eu quero? Ajudar a tua filha. Porque é o meu papel aqui. Entendeu? Então isso é muito importante. Muitas vezes, gente, acreditem em vocês, a gente precisa fazer psicoeducação com os pais de que os filhos precisam de tratamento. Né? A queixa está ali na cara deles, eles não estão vendo. Isso é muito importante. Um dos fatores mais críticos, na minha opinião, que tornam esses eventos estressantes toleráveis em vez de tóxicos, é a presença de um adulto que pode criar um ambiente saudável, um ambiente seguro, que pode ajudar as crianças a aprender e a enfrentar e a se recuperar das experiências adversas. Muitas vezes, esse adulto é o psicólogo. Muitas vezes, tá? Que é a pessoa mais saudável que a criança conhece, né? Mas nós temos um limite de ação dentro dos nossos consultórios. É super importante, viu, Rebeca? A participação dos pais na terapia e na educação do filho. Por isso, gente, que eu convido vocês, dentro do nosso trabalho de MDR e dentro de um trabalho de outras abordagens terapêuticas, de fazer uma psicoeducação com os pais. Eu faço trabalhos com os pais com MDR. Eu tenho um protocolo que eu desenvolvi para trabalhar com os pais. Então isso é muito importante. Por quê? Porque todos nós sabemos que o estresse faz parte da vida, né? Aprender a lidar com o estresse é uma parte importante do desenvolvimento saudável de uma criança. Seja o estresse de conhecer novas pessoas, de aprender a andar sozinho ou lidar com os problemas. Mas se a criança traz essas experiências adversas lá da infância, como que ela vai fazer esse mix no cérebro dela e vai conseguir sair disso para ter um desenvolvimento mais saudável, né? Quando o estresse ocorre, gente, numa criança muito pequena, em um ambiente onde o relacionamento de apoio com os adultos é deficitário, esses efeitos fisiológicos podem fazer um amordaçamento na criança. E a criança fica ali, ó, naquela linha de base, né? O resultado, gente, é um sistema de resposta bastante deficitário. Por quê? Porque a criança não sabe como sair daquilo, né? E isso é muito importante. Quando a criança tem estresses maiores, como a morte, nós temos tido muitos problemas com crianças agora, na época da pandemia, né? Tem muitas crianças que perderam pai, crianças que perderam avós, crianças que perderam amigos, né? Quando elas passam por uma morte, uma doença grave de um ente querido, ou um ferimento assustador, ou um divórcio dos pais, ou um desastre natural, essas respostas fisiológicas, elas ficam, gente, olha, sustentadas por um longo período de tempo nas redes de memória dessa criança.
Entendeu? Por quê? Porque os efeitos protetores dos relacionamentos adultos que dão um apoio permitem que o cérebro se recupere desde que a criança tenha essa proteção, né? Mas se não, é aquele urso todo dia vindo em cima da criança. É aquele urso todo dia abocanhando a vida daquela criança, né? A criança que vê um pai maltratar a mãe. Na semana passada eu tive a grata satisfação de ter aqui comigo a Giovana Saad Jimenez, que é uma amiga psicóloga que está trabalhando num projeto maravilhoso que chama As Justiceiras, que estão dando orientação às mulheres que sofrem violência. Né? A pessoa que passa por uma violência constante, chega a hora que o cérebro não consegue enfrentar essas situações de estresse extremo, principalmente quando elas são prolongadas, né? E isso faz com que a pessoa entre num estresse tóxico, tá? Se a criança vive isso e ela adentra a adolescência, adentra a fase adulta dessa forma, essas situações elas podem não ter uma rede de apoio que sustente a pessoa, e esse estresse vai tomar conta dela, gerando um estresse tóxico muito grande, perturbando a arquitetura cerebral, né? Isso a gente sabe. E levar a sistemas de gerenciamento de estresse que são dentro de limiares extremamente baixos, aumentando assim o risco de doenças físicas, mentais que estão relacionadas ao estresse, que é o que o nosso amigo Vicent conseguiu produzir na enorme pesquisa que ele faz com mais de 17 mil participantes na Kaiser Permanente, que é um grande centro de prevenções de doenças nos Estados Unidos, né? Mesmo assim, gente, eu tenho uma crença muito grande do trabalho terapêutico, eu tenho uma crença muito grande de ajudar as crianças. Nós estamos montando agora mais núcleos do projeto Voo Borboleta dentro do Brasil. Vamos agora para o Rio de Janeiro para ajudar mais crianças. Você, psicólogo, que quer entrar dentro de um contexto de trabalho social, você pode se juntar a nós, que fazemos um trabalho de um porte muito grande com crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social, né? E é muito importante dizer isso para vocês, porque quando com o MDR, que é hoje a abordagem terapêutica que a gente trabalha, né, a nossa equipe da Equilíbrio Mente e Corpo tem desenvolvido um trabalho bem substancial com o MDR para as nossas crianças. A gente tem uma convicção de que podemos retomar para as nossas crianças uma vida melhor quando elas fazem o reprocessamento desses traumas e elas fazem o reprocessamento dessas experiências adversas, né? A gente viu recentemente o Príncipe Harry, né? O Príncipe Harry é a realeza britânica. Quem diria que aquele rapaz trazia tantas experiências adversas na rede de memória deles? Ele está sendo tratado com MDR, né? Mas ele fala na entrevista que ele deu o quanto as experiências adversas que ele viveu na infância foram muito graves para desenvolver nele comportamentos até de riscos que ele teve na fase da adolescência e na fase adulta nova, quando realmente ele busca uma terapia efetiva para ele conseguir sair daquilo. Então, a experiência clínica que eu tenho é que a criança em desenvolvimento, é importante que você, mãe que está aqui, você, psicólogo que está aqui, consiga rastrear até que ponto essas experiências estão sendo uma perseguição para essas crianças. Não é verdade que a violência psicológica é menos grave do que a violência física. É menos grave do que a violência sexual. Gente, a violência psicológica é o que eu chamo da violência invisível.
muitas vezes ela fica nas entranhas da nossa criança e do nosso adolescente. Nós que somos terapeutas, a gente ouve dos pacientes isso. E depois que eles contam, eles dizem, por favor, não conte isso para minha mãe. Então, essas experiências adversas podem compactuar com a formação de comportamentos de risco, né? Como a gente vê, o uso de drogas, hoje nós estamos vendo comportamentos sexuais extremamente disfuncionais para os jovens. Outro dia eu vi, gente, uma paciente minha me falar de atividades sexuais que eu nunca tinha ouvido falar. Eu não disse a ela que eu nunca tinha ouvido falar, depois fui pesquisar na internet para ver o que era. Mas os jovens estão tendo comportamentos sexuais de risco e isso pode estar vindo de experiências que eles viveram lá atrás. Então, é muito importante que nós pais e nós terapeutas estejamos muito enfronhados dentro do que a gente está avaliando com os nossos pacientes, com os nossos filhos, porque essas experiências adversas na infância, vocês vão fazer essa analogia sempre. A criança que viveu uma experiência adversa na infância, ela tem na rede de memória dela os ursos diários fazendo aquela ativação e aquele boicote em cima da criança o tempo inteiro, né? Se a criança vê isso todos os dias, a criança não sai de dentro do contexto em que ela vive, né? Então, se esse urso ameaça todos os dias, o sistema de resposta e emergência, ele vai ser ativado continuamente. E a pessoa vai sempre estar naquela ideia de lutar e fugir desse urso, né? E a pessoa, essa parte do cérebro, que é a parte mais importante, que é a parte do córtex pré-frontal, ela é pouquíssimo ativada. Então, eu convido todos vocês, né, a pesquisarem um pouco sobre essas experiências, verificarem se os seus filhos, como eles estão. Uma das coisas que eu oriento bastante aos pais, é importante a gente abrir um espaço para perguntar como o filho está, mesmo que ele não queira falar, né? Mande bilhetinhos, deixe cartinhas, mas fale, avalie, questione, mas é um questionar sem cobrar. Porque um grande problema que as crianças têm trazido nos nossos consultórios é que os pais, quando questionam, eles cobram. Então, você, quando cobra, você não desenvolve uma relação de confiança. Você não desenvolve uma comunicação não violenta. Você não desenvolve uma comunicação limpa, onde o teu filho pode confiar que você, de uma certa forma, pode efetivamente ajudá-lo, né? Então, isso eu convido a vocês, talvez, fazer uma reflexão da forma de comunicação que vocês estão desenvolvendo com seus filhos. Eu queria também trazer um livro para vocês, que eu adoro esse livro, tá? Ainda hoje eu dei para uma colega uma frase bárbara desse livro. Chama-se Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Esse livro tem no mercado, tem na Amazon. É um livro que é bem interessante para a gente trabalhar dentro do contexto ACEs com os pais, né? Então, nós estamos terminando a nossa live. Eu queria muito agradecer a vocês pela presença, né? Eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram no nosso Instagram. A gente ainda vai falar um dia ou dois sobre o Estudo ACE. Vou passar para vocês alguns links de pesquisas para que vocês tenham esse material e possam usufruir dele, tanto com os seus pacientes como com os seus filhos, tá? Muita gratidão. Eu queria agradecer minhas organizadoras de curso, de formação. Quero aproveitar para convidar aqueles psicólogos que não são MDRistas para fazer o curso de MDR com a empresa Equilíbrio Mente e Corpo. Nós temos curso agora na próxima semana com o pessoal de Brasília. Em setembro temos curso marcado com o pessoal do Rio de Janeiro.
tá? Entre no nosso site que a gente está divulgando esse material, tá? Então eu queria deixar um beijo a todos e pensar. A experiência ACES foi um grande achado da Kaiser Permanente dos Estados Unidos, mas um grande achado para nós, MDRistas, que podemos mapear essas experiências adversas da infância dentro do questionário ACES, né? Eu vou passar também o link dos 2 questionários para vocês no nosso Instagram da Equilíbrio Mente e Corpo, tá? Um beijo grande a todos e tenham um bom final de dia, ok? Até mais.